Tudo bem? Espero que nesse momento em que você está arrumando uma brechinha para assistir o vídeo, seja um momento apropriado para você poder se abrir para ideias, para sentimentos, para coisas boas, e que isso te produza em algum momento, de alguma forma, uma sensação gostosa e agradável de poder estar junto e de poder caminhar junto. Esse vídeo é o que eu posto no sábado e, portanto, ele vai fazer referência ao 21º domingo do tempo comum. Nós estamos já caminhando para o fechamento do mês de agosto, o mês das vocações, e estamos olhando com muita atenção para aquilo que a liturgia muito sabiamente conseguiu compreender e colocar dentro do seu processo, que é o ciclo, que é aquilo que a gente vive de coisas muito importantes no nosso dia a dia. Ele tem um ciclo. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias, o meu aniversário ele é comemorado na data em que eu nasci, todo ano eu celebro o Natal, todo ano eu celebro o Dia das Crianças, e todo ano a liturgia propõe um caminho, propõe um roteiro para que a gente conheça Jesus Cristo. E se encerra com a solenidade de Cristo Rei, que geralmente é ali no 3º, 4º domingo do mês de novembro, que é quando se encerra esse tempo de vivência, de preparação, de entendimento daquilo que nós caminhamos na tentativa de aprender a andar junto com Jesus, de conhecê-lo, de entender os seus passos, de entender sua proposta e de descobrir por que é que a gente está nessa canoa. Por que a gente insiste em permanecer com Cristo? Se não for porque a gente conhece Ele e, ao conhecê-lo, a gente entende que aquilo que Ele é, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele propõe, aquilo que Ele ensina faz sentido dentro de mim, não tem motivo para eu permanecer com Ele. Não tem nada que possa me prender a Ele se não for essa intimidade, essa proximidade, essa concordância com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele faz e com aquilo que eu considero o correto, considero o certo, considero o bom. Por isso que a liturgia propõe esse ciclo, e esse ciclo tem que nos ajudar a ir percebendo durante cada domingo, cada momento litúrgico, cada uma das festas e solenidades, a gente vai descobrindo cada vez mais quem é Jesus e por que estamos com Ele. Porque é aí que nasce a necessidade de uma espiritualidade, nasce a necessidade de um engajamento, nasce a necessidade de uma pertença a uma comunidade de fé, de pertença a uma comunidade de pessoas que estão indo na mesma direção. O 21º domingo, ele retoma um tema que já apareceu algumas vezes na liturgia. E é um dos temas que mais aparecem na liturgia. Não saberia dizer para vocês se é por um grau de importância, mas eu diria sem medo de errar que é por uma necessidade de uma afirmação da identidade. Vocês sabem, quando a gente precisa dizer quem a gente está tentando dar forma à nossa identidade. Então, quando eu digo eu sou brasileiro, se eu estiver em outro país, eu ouvi tocar o hino nacional, se eu ouvir um batuque em algum barzinho, em algum lugar, aquilo já mexe com a minha identidade. Eu digo, eu sei do que se trata. Isso que está acontecendo faz sentido dentro de mim. Isso que está acontecendo me traz um reflexo daquilo que eu sou. Esse tema é importante porque é o que nos dá a possibilidade da gente poder realizar o nosso lugar no mundo, seja através da nossa nacionalidade, seja através da nossa intercultura, da nossa cultura mesclada, da nossa cultura relacional, seja através da nossa identidade religiosa, seja através da minha identidade parental com a minha família. A gente vai se identificando. Tanto é que a gente diz, não, na minha casa todo mundo é meio assim, não é?
Na minha família nós não temos esse hábito, porque tem a ver com a nossa identidade. Não é porque aquela família faz almoço todo domingo e todo mundo vai, todo mundo participa, que a minha família também faz. Não é uma coisa tão lógica e tão prática como a gente gostaria que fosse. Todo mundo fizesse igual. Não é. Tem uma identidade. Essa identidade é o que faz com que a minha família tenha um lugar para existir no mundo e aquela família também tenha um lugar para existir no mundo. Nós não somos o único povo musical do mundo. Todos os povos têm a sua musicalidade, têm seu ritmo, têm a sua alma cantada, poetizada e por aí vai. Só que, quando eu estou num lugar e aquilo remete ao que eu sou, eu me sinto emocionado. Quantas vezes, a hora que no menos que espera, você escuta o hino nacional e tem uma coisa que mexe com você. Ou você escuta uma música que é das antigas, que tem a ver com coisas que você viveu, aquilo mexe com você. É o nosso lugar no mundo. Esse texto do 21º domingo do tempo comum é um texto que mexe com a identidade da igreja primitiva, a identidade daquela comunidade que se dizia seguidora de Jesus. Dizer qual é a identidade desta igreja no contexto da história antiga significa dizer qual é o lugar que aquela comunidade estava tentando ocupar para ela poder dizer, nós somos isso e não somos aquilo. Mas não está dizendo que aquilo está errado, está dizendo que nós somos isso e que nós vamos viver, vamos respeitar, vamos construir uma relação baseado nestes critérios. Nós não vamos agir como as outras pessoas agem, porque nós queremos ter este compromisso e, a partir disso, criar nossa identidade no mundo. Isso não é uma coisa tão fácil da gente entender, porque para muita gente, as coisas que estão contidas no Evangelho aconteceram de uma forma mágica. Muita gente tem essa ideia de que tudo aquilo que foi sendo relatado nos Evangelhos tinha sempre uma coisa mágica por trás. Jesus multiplicou pães, então, portanto, tinha lá um milagre acontecendo e, portanto, tinha uma mágica por trás daquilo. Cuidado, as coisas não podem ser lidas desse jeito, porque se for lidas desse jeito, você desenraiza a mensagem de Jesus e você cria uma falsa ideia de que a religião ela é um truque, ela é uma coisa que você faz apenas para mostrar poder. Quando você vai num show de mágica, você sabe que você vai ser enganado, você sabe que são truques, mas o que impressiona? Por que a gente paga ingresso para ir num show de mágica? Porque você quer entender ou você quer visualizar aquilo que vai ser contado, o modo como vai ser contado, e depois poder dizer, como será que ele fez aquilo? A religião não pode funcionar assim, porque se ela funcionar assim, ela se torna charlatanice. Se você quiser, eu não posso obrigar ninguém a abrir mão disso, mas eu não penso que seja um bom caminho, porque Jesus não foi charlatão. As comunidades cristãs estavam inseridas e viviam dentro de um contexto social, dentro de um contexto religioso, dentro de coisas muito concretas que estavam acontecendo e que, portanto, essas coisas foram determinando e foram ajudando a comunidade a dizer, nós não somos aquilo, a gente é isso daqui. Nós não seguimos aquele porque o nosso líder é este. Nós não pregamos daquele jeito porque a nossa pregação está baseada nisso. Quando você começa a criar essa identidade, você começa a dizer, o lugar dos cristãos no mundo é esse. O texto que eu estou falando com vocês é de Mateus 16, 13 e 20. E ele começa com aquela célebre pergunta que Jesus faz. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele está falando com os discípulos. E aí a gente já fica atento. Como ele está falando com os discípulos, ele está fazendo uma catequese interna
daqueles que vão ser os responsáveis pela organização das comunidades. E quando ele faz essa pergunta, logo Pedro vai dizer, os discípulos vão dizer 3 figuras centrais no judaísmo. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, outros dizem que é João Batista. Vejam, quando se dá essa resposta, e ela não é uma resposta aleatória, é uma resposta que é fruto daquela reflexão. Quem somos nós no mundo? Parece que as pessoas, parece que as multidões ainda estavam identificando o grupo de Jesus, a pessoa de Jesus e o grupo, o movimento de Jesus com questões judaicas. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas, outros dizem que é João Batista. Quando fala-se isso, está tentando dizer que o cristianismo não tem o seu lugar ainda. E parece que para Jesus não é um problema. Ele não se irrita, ele não se incomoda, ele não é uma coisa que vá fazer com que ele diga que aquelas pessoas que pensam errado, que pensam de forma errada sobre ele, estão erradas de fato. Ele não se incomoda. Por quê? Porque a questão não é mais o que as pessoas estão falando de Jesus e do seu movimento. Porque a pergunta aí continua: e vós, quem dizeis que eu sou? O que dizem dos cristãos não é um problema para Jesus, mas o que os cristãos dizem sobre o movimento no qual eles estão inseridos é importante. Entendem a sutileza da questão da identidade? O que dizem dos brasileiros, para mim, não é um problema, mas o que diz de mim é um problema. Então, os brasileiros são muito bagunceiros. Me parece que é uma coisa, que é uma interpretação que alguém possa ter. Agora, não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu aceite. E eu, o que eu digo dos brasileiros? O que eu digo sobre mim mesmo? Eu me sinto uma pessoa totalmente desorganizada, como se vende a imagem do brasileiro? O que Jesus está falando é isso. O que dizem? Dizem que é Elias, dizem que é João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. O que essas pessoas estão pensando é que Jesus é mais um movimento dentro do judaísmo. E é bom que se diga, historicamente, era de fato um movimento dentro do judaísmo. Isso só vai se tornar totalmente separado no século seguinte. No começo do cristianismo, as coisas eram confusas, porque não sabia direito o que Jesus estava propondo e quais as consequências da proposta que ele fazia. Lembra que eu falei sobre mágica? Tem gente que imagina que quando Pedro entrou no grupo de Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Tem gente que imagina que os apóstolos recebiam um relatório diário de Deus dizendo: olha, hoje o meu filho vai fazer tal milagre. Não existe isso. O que existe é um grupo de pessoas que começa a se encontrar, pertencer a um grupo, refletir, e aquilo vai ser uma semente de um movimento maior que vai culminar na experiência de quem é Jesus, porque esse é o foco daquele grupo e deveria ser o foco da nossa fé, saber quem é Jesus, e isso vai dar um lugar, isso vai dar uma identidade. Quando Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus recoloca a questão dizendo: e agora que vocês estão comigo, como que vocês enxergam a minha proposta? É aí que Pedro vai fazer a profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, enquanto as multidões estavam identificando Jesus com uma série de outros personagens próprios do judaísmo, Jesus não se incomoda e não há problema nisso. A questão é, quem está dentro já consegue enxergar quem é Jesus? E quando Pedro fala, ele aqui é uma espécie de porta-voz. Ele vai dizer em alto e bom som o que é que de fato aquele grupo acredita, o que é que de fato aquele grupo aceita, o que é que de fato aquele grupo professa e por causa disso permanece junto.
É a partir desta ideia de identidade que Jesus vai dizer que Pedro, ele é pedra, e ali vai começar a construir uma eclésia, vai começar a construir uma comunidade, vai começar a construir um grupo com identidade que vai levar adiante a proposta de Jesus. Normalmente a gente não pensa isso. Normalmente a gente fica arrumando desculpas sobre a escolha para justificar o papado, e a gente começa a sair do contexto. Na verdade, toda a discussão e a importância desse texto está fundada na identidade, naquilo que de fato é a essência do cristianismo. Nós não estamos com Jesus por causa de Elias, de Jeremias ou de João Batista. Nós estamos com Jesus porque ele é o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé radicalmente rompe com a tradição. Jesus não é um movimento, o cristianismo não é um movimento judaico que vai permanecer esperando o Messias, porque já está aqui aquele que é o Messias, o Filho do Deus vivo. Consequências: isso dá um lugar para o cristão. Neste caso, um lugar de perseguição. Porque como eles falam que Jesus é o Filho do Deus vivo, a gente sabe que vai ser um dos argumentos usados para que entreguem Jesus para ser crucificado. Ele disse que ele é igual a Deus. Portanto, ao dizer, tu és o Filho do Deus vivo, a igreja assume o lugar, e o lugar de perseguição. Porque ela professa uma fé, e ela professa uma fé que tem consequências para tudo o resto, para tudo aquilo que ela vai fazer a partir de então. Quando eu entendo, quando eu percebo isso, eu começo a ver o quanto que a nossa fé precisa ser inserida, enraizada nos processos históricos e nos acontecimentos, para que sempre eu me pergunte qual é a minha identidade diante de tudo isso que está acontecendo. O que é que faz com que eu continue pertencendo ao grupo de Jesus, continue acreditando na proposta de Jesus e continue fazendo com que aquilo que Jesus ensinou faça sentido na minha vida e me coloque um programa também para eu aplicar nas outras coisas. Espero que isso tenha ajudado, espero que isso tenha provocado, pelo menos, para que você possa refletir, perguntar, discutir, estudar, e você vai perceber quanto de riqueza que nós temos diante de um texto que aparentemente seria apenas para legitimar a autoridade. Não é. É um texto para dizer o que somos do movimento de Jesus. Deixo meu abraço. Espero que você possa se inscrever no nosso canal. Se gostou, deixar um like e compartilhar com outras pessoas do seu ciclo de amizade. Um abraço, fiquem bem, até a próxima, se Deus quiser.